Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a terceira videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Teorias Curriculares da Educação Física. Então, nas 2 primeiras semanas do nosso curso, nós discutimos, conhecemos, aprofundamos, trocamos ideias, impressões a respeito da produção cultural do corpo. Lá no finalzinho da semana passada, nós discutimos sobre a influência da cultura, entendendo assim a cultura como um grande guarda-chuva que determina ou influencia as vivências corporais, os discursos e os conteúdos colocados em circulação pelos discursos que incidem sobre o corpo, obviamente, e as experiências estéticas. Então, não seria diferente com as teorias curriculares da educação física. Se nós pensarmos que cada proposta de educação física, cada teoria de educação física, promove determinadas vivências, disponibiliza determinados discursos sobre o corpo e sobre as práticas corporais e acentua determinadas experiências estéticas, nós estamos dizendo que cada uma dessas teorias curriculares da educação física vai formar sujeitos, vai formar pessoas de uma determinada maneira. Então, construirá determinadas identidades, determinados perfis, determinadas formas de ser de uma determinada maneira. O que nos resta é pensar qual dessas formas de ser nós consideramos mais interessantes, mais importantes, digamos assim, mais democráticas e democratizantes para a sociedade que nós temos agora e para o projeto de sociedade que nós desejamos construir. Por isso que o objetivo desta videoaula é que você possa localizar as teorias curriculares da educação física. E nós pensamos localizar assim, olha, não é o desejo desta videoaula que você aprofunde, conheça em detalhes e perceba cada uma das peculiaridades de cada uma das teorias curriculares. A ideia é que você localize, olha, então determinada teoria curricular surge num determinado momento, influenciada por um determinado campo teórico, por uma determinada epistemologia, que se traduz numa determinada forma de organizar e desenvolver a experiência pedagógica. Este é o objetivo, é por onde nós queremos caminhar. E as referências são muitas, porque nós ilustramos, é apenas uma ilustração, nós ilustramos esse slide com uma obra representativa de cada uma dessas perspectivas curriculares da educação física, de cada uma dessas teorias curriculares da educação física. Então nós temos obras aqui do começo do século XX e nós avançamos até obras agora do século XXI. Só este slide já vai mostrando para vocês como a educação física foi mudando, mas também como a escola foi se modificando e também, obviamente, como a sociedade se modificou. Então, nós não podemos querer colocar em ação uma teoria curricular, uma concepção de ensino, uma forma de pensar a educação física que dialogue com aquela sociedade da primeira metade do século XX ou que dialogue com a sociedade da segunda metade do século XX. Nós precisamos conhecer, precisamos tomar contato, precisamos compreender bem quais são as teorias da educação que agora estão vigentes, quais são as formas de entender a escola, qual é a função social da educação física neste momento e como é que a gente pode pensar numa teoria curricular da educação física que seja coerente com a escola que nós temos, com a sociedade que nós queremos. Então temos aqui um trabalho de Inesio Pena Marinho, da primeira metade do século XX, temos aqui o trabalho de Borsari e colaboradores, que representam uma outra ideia de educação física, temos aqui o trabalho do professor Gotani, do Edson Jesus Manuel, do Eduardo Cocobum e do José Elias Proença, que é um trabalho muito conhecido dos nossos colegas da Escola de Educação Física e Esporte. Temos aqui o trabalho do professor João Batista Freire, Educação de Corpo Inteiro, que representa uma outra visão da educação física. O professor João Batista Freire é um professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas. Temos um trabalho de um coletivo de autores, vários autores contribuíram na produção desse trabalho, mas a referência desse trabalho é Soares, Carmen Lúcia Soares e colaboradores, são colegas do Nordeste, são colegas aposentados nesse momento, mas alguns continuam na ativa que trabalham no Nordeste e aqui na região Sudeste.
o trabalho do professor Helenor Kunz, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. O professor Helenor Kunz é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho do falecido professor Mauro Gomes de Matos, que é um antigo professor da Faculdade de Educação, e aqui essa obra representa uma determinada visão da educação física, que diverge das anteriores, cada uma aqui diverge das anteriores, e o trabalho mais recente, já avançando mais no século XXI, da Educação Física, Currículo e Cultura, que, de alguma maneira, sintetiza essa discussão, no seu capítulo 2, sintetiza essa discussão da teorização curricular da educação física e aponta uma determinada visão, que é a perspectiva cultural da educação física. Muito bem. Dito isso, é importante lembrar que esta história toda, muito embora as obras que nós estamos utilizando agora, porque nós vamos pensar nas concepções de educação física, nas teorias curriculares de educação física, muito embora essas obras remontem à primeira metade do século XX, lá com o livro de Enesio Pena Marinho e uma perspectiva ginástica da educação física, a educação física enquanto método de ensino, digamos assim, ou enquanto sistema voltado para a educação corporal, porque a educação física nasce com esse propósito, né? A educação do corpo, digamos assim. Ela é uma criação do século XVII, ela é uma criação na Europa continental, mais especificamente na França, com uma participação da Espanha, com a participação da Alemanha, com a participação depois, mais adiante, da Inglaterra, com uma participação da Suécia. Então nós temos ali um contexto lá no século XVIII, por volta, né, de 1790, em que a emersão de uma determinada maneira de pensar a educação física, como vocês verão. E aí temos um balizador importante, que é o século XX, com o processo de expansão da escola, né, e principalmente aqui no Brasil a democratização do acesso, que vai acontecer lá no finalzinho do século XX. E chegamos aqui ao século XXI com uma determinada função social da escola. Então, nós podemos dizer que até o começo do século XX, digamos até os anos 20, os anos 30 do século XX, a escola era concebida de uma determinada maneira. Depois, até por volta dos anos 80, 90, a escola é concebida de uma outra maneira. Estou me referindo sempre ao Brasil, obviamente, questões que vocês já sabem. E, finalmente, lá dos anos 90 para cá, nós passamos a entender a escola, né, a atual LDB para cá, nós passamos a entender a escola de uma outra maneira. Da atual Constituição, né, da Constituição da Carta de 1988 para cá, dos seus artigos 205 ou 210, nós passamos a entender a educação escolarizada de uma certa maneira. Mas naquele momento, lá até os anos 20, os anos 30, nós estávamos numa sociedade de castas, certo? Ou seja, nós estamos chamando assim uma sociedade absolutamente dividida, uma sociedade em que o grupo, digamos assim, né, privilegiado, não tinha nenhum tipo de interação com a grande massa populacional que habitava predominantemente a zona rural e, obviamente, nesse contexto e naquele modo de produção bastante arcaico, não industrializado, com baixíssima tecnologia, etc. Praticamente aquilo que as pessoas precisavam saber para viver nesse contexto não dependia da escolarização, de um processo de escolarização. Então, nesse contexto, como vocês bem sabem, porque estudaram, né, história da educação, vocês sabem que a escola era frequentada por um grupo diminuto que criou a escola e pensou a escola para si própria e com outros objetivos muito distantes desses objetivos da inserção no mercado de trabalho. Então é nesse contexto que nós temos uma pedagogia tradicional. Então, colegas, ninguém aqui que está assistindo essa videoaula, ninguém aqui é professor ou professora, será professor ou professora tradicional. Eu não sou um professor tradicional, eu não tive aulas pautadas na pedagogia tradicional e ninguém aqui teve. Vocês também não tiveram aulas pautadas na pedagogia tradicional. E é suave dizer isso no curso de educação, no curso de pedagogia, porque aqui todo mundo estudou essas questões. Então vocês sabem muito bem quais são as características da pedagogia tradicional, na sua vertente laica, na sua vertente religiosa, quais foram seus idealizadores, seus pensadores, e nós podemos afirmar, então, portanto, que a ideia que nós temos hoje de educação passa muito distante da pedagogia tradicional. E nesse contexto, gente, é que surge o currículo ginástico, e nós aqui não tivemos aulas do currículo ginástico.
aquele livro que vocês viram lá, né, no slide anterior, do professor Inesio Pena Marinho, é um livro dos anos 40. Nós não tivemos aulas no currículo ginástico, e sequer na época da minha formação, e eu fiz a licenciatura em Educação Física nos anos 80, sequer na época da minha formação eu tive aulas no currículo ginástico. Quando eu era criança, fui para a escola, já tive aulas numa outra perspectiva, e mesmo a minha formação de professor, digamos assim, também foi em outra perspectiva. Muito bem, mas aí estamos num outro contexto, o Brasil vai se industrializando, a nossa organização social, nosso desenho social deixa de ser uma sociedade de castas, ou seja, aquela ideia de uma sociedade agrária exportadora, da política do café com leite, da República Velha, tudo aquilo que vocês sabem muito bem, e nós vamos nos industrializando. E aí sim, nós vamos nos tornando uma sociedade cada vez mais urbanizada, nós vamos nos tornando uma sociedade em que a indústria vai ocupando um espaço da lavoura, ou seja, nós vamos, ao invés de ser uma nação que exporta a matéria-prima, nós vamos fazer a manufatura da matéria-prima, e aí, claro, numa sociedade industrializada, numa sociedade já organizada, distribuída em classes sociais, proletariado, burguesia, etc. Ou seja, numa sociedade organizada em classes sociais, a escola passa a ter um papel importante. Nada novo para vocês. Obviamente vocês já estudaram isso, sabem disso e vão se lembrar que nós tivemos dois movimentos pedagógicos muito importantes. O escolanovismo, né, que vai defender aqueles princípios fundamentais da escola pública, laica e gratuita, com, né, uma série de intelectuais que assinando o movimento dos pioneiros pela educação nova. Nós temos aqui toda uma visão de educação infantil bastante influenciada pelo movimento escolanovista. Nós temos aí uma série de pedagogias aí inspiradas no movimento escolanovista. Então todos nós aí já sabemos muito bem, não preciso desenvolver essa discussão com vocês, mas é importante lembrar para vocês, avisar para vocês que o tecnicismo educacional vem num outro momento, né? Ou seja, se nós iniciamos o escolanovismo aqui no Brasil, né, nos anos 20, nos anos 30 do século passado, vocês sabem muito bem que depois nós tivemos outras teorias de currículo, basicamente a partir de Ralph Tyler, de John Bopt, nós tivemos aí a taxonomia dos objetivos educacionais, nós tivemos aí todo um movimento pedagógico, digamos assim, curricular, né, pedagógico, que vai ocupando esse lugar do escolanovismo e vai apresentando o tecnicismo educacional. E aí sim eu posso dizer para vocês, a nossa escolarização, mesmo que a nossa distância de idade seja grande, a nossa faixa etária seja bem diferente, a nossa escolarização foi bem influenciada pelo escolanovismo e foi bem influenciada pelo tecnicismo educacional. Então eu posso afirmar para vocês que a escola que eu frequentei, educação básica, que nem tinha esse nome naquela época, a escola tinha muitos traços do escolanovismo e muitos traços do tecnicismo educacional. E me torno professor e começo a atuar na educação básica como professor em 1986, e eu era um professor muito influenciado pelo tecnicismo educacional, com várias marcas. E nesta sociedade, nesta escola nova, já pautada na psicologia, já influenciada pela psicologia do desenvolvimento, bem ao contrário da pedagogia tradicional, muito influenciada pela filosofia, etc., já no escolanovismo, com a psicologia do desenvolvimento e com essa prática corporal que ganha muita visibilidade no século XX, nós temos o currículo esportivista. Então, um daqueles livros lá, né, o livro do professor Borsari, ele vai defender a proposta do ensino do esporte na escola. E que no Brasil ganhou muita repercussão graças àqueles acordos que o Brasil fez com o Ministério, com o Instituto de Desenvolvimento da Inteligência dos Estados Unidos, né, os acordos MEC e USAID, que vocês estudaram, e o Brasil vai incorporar essa tecnologia educacional, entendendo que esse cidadão industrializado, entendendo esse cidadão urbano, essa cidadã industrializada, essa cidadã urbana, eles precisam enfrentar desafios, precisam ser competitivos, etc. E o esporte vem a calhar. Então o esporte entra na escola para formar o caráter das pessoas. Há uma autora
uma historiadora da educação física, a professora Meline Linhares, que vai dizer que o esporte forja o caráter. Então, nós vamos colocar esporte na escola e vamos ensinar esporte muito mais para ensinar aquilo que o esporte cultiva. Menos para formar talentos esportivos, muito embora muita gente pense isso, né? Menos para formar talentos esportivos e muito mais para preparar, temperar essas pessoas, moldar essas pessoas dessa sociedade industrial, dessa sociedade de classes, dessa sociedade competitiva. E nesse contexto nós teremos também uma outra perspectiva de educação física que ganha muita força ao olhar não mais para a melhoria do desempenho motor, melhoria do desempenho físico que o esporte cultivava. Através da psicologia do desenvolvimento, nós vamos agora perseguir o desenvolvimento motor ou o desenvolvimento pelo movimento. Então, dois movimentos teóricos importantes, duas referências conceituais importantes. A educação do movimento ou a educação pelo movimento. Então, toda uma preocupação para que as aulas de educação física promovessem a melhoria das habilidades motoras, o alcance do estágio desenvolvido das habilidades motoras, e toda uma preocupação para que as aulas de educação física, através do movimento, ou seja, através das brincadeiras, através das danças, através dos contesters, através dos desafios, através das estafetas, nomes técnicos para as atividades motoras, através dessas atividades que nós pudéssemos desenvolver aspectos do comportamento socioafetivos, aspectos da inteligência, ou seja, aspectos cognitivos, e aspectos do movimento consciente, ou seja, do movimento, aspectos psicomotores. Então, há toda uma proposta muito forte, como eu já disse, na sala de aula, em videoaulas anteriores, que a psicologia vai dar o suporte para o trabalho com as práticas corporais na escola, uma vez que a psicologia é a ciência que vai explicar como que a gente se desenvolve do ponto de vista motor, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social e do ponto de vista cognitivo. Então, e aí sim, nós vamos pensar em currículos centralizados, nós vamos pensar em professores que saibam desenvolver bem as atividades voltadas para a aprendizagem dos estudantes, nós vamos pensar em metas quantitativas a serem alcançadas, nós vamos observar os estudantes, observar os desempenhos dos estudantes, nós vamos elaborar relatórios diagnósticos, tudo aquilo que caracterizou esse movimento pedagógico chamado tecnicismo educacional. Por outro lado, nós passamos a conviver com aquela ideia de cada um aprende do seu jeito, passamos a conviver com aquela ideia dos projetos, que ainda hoje estão vigentes, passamos a conviver com essa ideia da valorização da ação dos estudantes, ou seja, todas essas marcas do escolanovismo também ali presentes. Então não dá para a gente pensar que é só desenvolvimentista, só psicomotora ou só esportivista. Nós conhecemos experiências desses três tipos e conhecemos experiências em que, às vezes, um aspecto se sobrepõe aos demais. Mas esse momento que chega com muita força, fica muito presente na literatura e nas propostas oficiais até o início dos anos 80, nesse movimento nós vemos esses traços da perspectiva esportivista, da perspectiva psicomotora, da perspectiva desenvolvimentista. Como na sala de aula nós vamos conhecer exemplos disso, ou seja, trabalhos bem elaborados na perspectiva desenvolvimentista, na perspectiva psicomotora, na perspectiva esportivista, vocês já terão uma boa ideia do que, de como organiza e desenvolve experiências desse tipo. Mas nada como um dia depois do outro, nada como a sociologia da educação apresentando novos olhares, nada como a história da educação apresentando novos olhares, nada como a política e a filosofia apresentando um outro olhar para a escola, um outro olhar para a função social da escola. E todos nós aqui no curso de pedagogia, em algum momento esbarramos com a discussão da escola como essa instituição, como essa agência, como esse aparelho da reprodução da desigualdade social. Então, o que aconteceu por volta dos anos 80 aqui no Brasil e 90, e o que aconteceu por volta dos anos 60 e 70 na França, na Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos, principalmente nos anos 70, né, com muita força nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Nós tivemos toda uma discussão
toda uma análise que não mais se preocupava com aquilo que eles estavam aprendendo e quantos a gente conseguia formar na educação, e passamos a nos preocupar com aquilo que estava acontecendo com os estudantes e as estudantes dentro da escola. Ou seja, todos nós aqui, no nosso curso de pedagogia, já esbarramos com a discussão da reprodução educacional, né? Ou seja, o reprodutivismo, né? Que é na verdade, a teoria reprodutivista, né? Crítico-reprodutivista do Pierre Bourdieu. Então nós estudamos lá o Paulo Freire, estudamos Bourdieu e Passeron, estudamos o Baule Exigentes, estudamos o Stablet, ou seja, todos aqueles autores, Louis Althusser, né? Que nos ajudaram a olhar para a escola de forma crítica e falar, peraí, esta escola que promete a ascensão social, na verdade o que ela faz é a reprodução da desigualdade social. A escola faz isso como? Pelo seu currículo, a escola faz isso por aquilo que ela ensina, a escola faz isso pelos seus métodos, a escola faz isso pelo seu dispositivo de reprovação, né? A pedagogia da repetência, ou seja, a escola mostra de várias maneiras qual é a pessoa que ela quer, e a escola vai produzindo a pessoa que ela não quer. Ou seja, a escola vai exaltando certas identidades e expulsando outras. Ou seja, vai produzindo a diferença. Então, para a gente lembrar, pelos seus códigos, pelos seus métodos, pelas suas propostas, ou seja, pelo seu currículo, a escola vai produzindo a diferença, inventando um sujeito que não se adequa, e o próprio sujeito acaba pensando que ele não nasceu para isso. Isso aconteceu muito até os anos 80, todos nós aqui, se olharmos nas nossas famílias e se conversarmos com as pessoas das nossas famílias, nós vamos ver como é que isso operava, né? Ou seja, como é que esse sistema operava até os anos 80 e como que esse sistema acabava empurrando todo mundo para fora. A época que eu fui para a educação básica, de cada 100 crianças que começavam na antiga primeira série, apenas 3 terminavam o antigo terceiro ano, né, terceira série do segundo grau, ou seja, só 3 terminavam o que hoje a gente chama de educação básica, ou seja, era um sistema que empurrava para fora 97% das pessoas que entravam, e quando entravam, né? Então hoje que nós estamos bem perto, né, de alcançar 100% da população de 6 a 14 anos dentro da escola, nós sabemos o que isso representa, e nós sabemos como isso é bom para a população, e nós sabemos como isso é bom para a sociedade brasileira. Mas há menos de 50 anos atrás, o pensamento era outro, as pessoas pensavam de outra maneira e a escola operava de outra maneira. Muito bem, só que esses autores que eu mencionei, exceção feita ao professor Paulo Freire, esses autores não fizeram propostas. As propostas foram feitas pelos pedagogos e pedagogas, aqui na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, eu pouco sei, pouco estudei sobre o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na África, mas nestes outros continentes onde, né, nós fomos continentes que nos influenciaram mais pela literatura, pela bibliografia, pelo pensamento pedagógico, a gente tem informações sobre como o pensamento crítico na educação e na educação física, como é que ele foi aparecendo. E aqui nós temos, além de Paulo Freire, 2 nomes muito importantes, Dermeval Saviani e José Carlos Libânio. Então, estes 3 autores e outros seus orientandos, etc., etc., e mesmo pessoas da Faculdade de Educação, né, de uma geração anterior à nossa, essas pessoas foram responsáveis por pensar as pedagogias críticas. Então, estas pedagogias críticas, elas alimentam as teorias críticas do currículo. E na educação física, isso ficou conhecido como currículo crítico da educação física. Então, pelo menos 2 daquelas obras lá representam o currículo crítico da educação física. Uma delas é influenciada, epistemologicamente influenciada pela teoria da ação comunicativa de Habermas, da Escola de Frankfurt, pensamento crítico, e outra é influenciada pelo materialismo histórico dialético. Então nós temos uma perspectiva muito alinhada ao pensamento de Dermeval Saviani e José Carlos Libânio. Isso há vídeos, existem vídeos em que o próprio Saviani afirma que a perspectiva da educação física crítica foi influenciada no seu trabalho. E quando você abre o livro, você percebe as influências do pensamento de Saviani e de Libânio naquela obra, né, metodologia, que se chama Metodologia do Ensino da Educação Física. Então, se vocês observarem a influência desse pensamento crítico na educação física, você tem uma mudança epistemológica muito importante. Não mais a psicobiologia, ou
seja, lá para trás, a anatomofisiologia na anatomia, a psicologia do desenvolvimento na perspectiva desenvolvimentista e psicomotora, a anatomofisiologia também influenciando a perspectiva esportivista, ou seja, não mais esses campos de conhecimento, mas agora a teoria da ação comunicativa, que é uma teoria crítica das ciências humanas, é uma teoria da sociologia, e a teoria da sociologia da semiótica, e também a perspectiva e o materialismo histórico dialético, que é da filosofia, da política. E aí você tem uma perspectiva de educação física influenciada pelas ciências humanas. E estas perspectivas não mais vão falar em movimento, mas vão falar em cultura do movimento, ou vão falar em cultura corporal de movimento. Então você tem aqui uma outra concepção de educação física, baseada num outro desenho da sociedade, ou seja, muito embora seja a sociedade de classes, há uma preocupação do empoderamento das camadas populares, que é o que as pedagogias críticas advogavam, e aí uma outra maneira de pensar o currículo, pensar as práticas pedagógicas. Então você tem uma educação física crítica. Muito bem, só que nós vamos assistir uma mudança na sociedade, uma mudança importante e que teve um impacto na pedagogia e nos currículos da educação física. Em primeiro lugar, muitos autores defendem que em algum momento da segunda metade do século XX nós deixamos de ter uma sociedade de classes e passamos a ter uma sociedade em formato de rede, de malha, de teia social. Nós não falamos mais as classes mais altas e as classes mais baixas. Nós falamos as pessoas que estão mais ao centro e as pessoas que estão mais à periferia. Aqui na cidade de São Paulo, a gente identifica isso facilmente. Ou seja, na cidade onde vocês moram, se vocês não moram na cidade de São Paulo, você também identifica isso facilmente. Como é que a cidade se organiza, como é que os bens culturais ficam mais disponíveis para um segmento, para uma parcela da população, e menos disponíveis para outro segmento. E, obviamente, nós temos uma sociedade muito influenciada pela desigualdade, temos uma sociedade muito influenciada pelas novas tecnologias de comunicação e informação, pelas tecnologias digitais de comunicação e informação, nós temos uma sociedade influenciada pela globalização e nós temos uma sociedade influenciada pelo multiculturalismo. Então, nós consumimos produtos culturais de outros grupos sociais, nós vamos nos tornando sujeitos em meio a esse intercâmbio de culturas. Então, vivemos uma sociedade multicultural, uma sociedade neoliberal, uma sociedade globalizada, uma sociedade profundamente desigual, aí que está aí representada por essa teia, esse tecido, essa malha, essa rede, com pessoas mais ao centro e pessoas mais às margens. Nós somos aquelas pessoas que nos beneficiamos de ter alcançado o ensino superior, nos beneficiamos do acesso aos meios de comunicação, às formas de transporte, aos bens culturais que diversos grupos produzem, mas há pessoas que estão mais ao centro que nós e há muitas pessoas, infelizmente, que estão muito à margem, sem acesso ao mínimo necessário para ter uma vida digna. Então é disso aqui que nós estamos falando. E é nesse contexto que a educação vai ter uma mudança. Não mais uma educação para a transformação da sociedade, não mais uma educação para inserção plena na sociedade e sucesso na sociedade. A gente vai pensar numa educação escolarizada, em que ajude as pessoas a pensarem de outra maneira, em que formar cidadão e cidadã, formar pessoas para o exercício pleno da cidadania, é entender a necessidade da convivência democrática. É que todos nós possamos enxergar o outro, escrito com O maiúsculo, como eu já disse, a outra como pessoas com os mesmos direitos que nós. Gente, isso é bem complexo, isso é bem difícil a gente pensar assim, né? Nós temos muito esse discurso, mas a nossa prática mostra muitas vezes outras coisas. Então a gente escreve uma coisa, fala outra coisa e faz outra coisa, são três coisas diferentes. Então, pensar que todas as pessoas têm o mesmo direito que nós a uma vida digna, a uma vida plena, uma vida em que possamos realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, sempre dentro, né, daquela proteção dos direitos humanos, ou seja, ninguém aqui está livre para agir de um outro jeito que não seja respeitando as outras pessoas e respeitando a vida em sociedade, o que as pessoas pensam, etc. Ou seja, aquilo que vocês já sabem. Ou seja, isso é bem diferente do que formar mão de obra. É bem diferente.
E é bem diferente do que formar para ser alguém de sucesso na sociedade. E é bem diferente de formar pequenos grupos. Ou seja, quando nós dizemos fora do campo pedagógico, né, fora aqui dos nossos pares e das nossas pares, quando nós dizemos que a escola, né, aquela escola da sociedade de classes, que ela não olhava para todas as pessoas, nós não estamos brincando pelos dados que eu mesmo já apresentei. Ou seja, pensar numa escola para todas as pessoas e numa escola que ensine e que trabalhe e que coloque em prática que todas as pessoas têm saberes, produzem cultura, que são relevantes, etc, etc, não é nada fácil. Bom, só que nós temos duas visões que são, digamos assim, um pouco antagônicas. Nós temos um grupo muito grande, muito forte, no Brasil e fora do Brasil, que entende que a educação deve oferecer as ferramentas básicas e necessárias para uma sociedade em transformação constante. Este grupo vai defender um currículo organizado por competências e habilidades. E a gente representou aqui a partir de um conceito do próprio Saviani no seu livro História das Ideias Pedagógicas, chamada Neotecnicismo Educacional. Então, o professor Dermeval Saviani vai denominar a pedagogia das competências de neotecnicismo educacional. Na educação física, essa proposta vai ter uma expressão bastante forte, que é a educação para a saúde. Ou seja, lá no finalzinho dos anos 90, isso aparece na literatura, na experimentação no campo e também nos documentos curriculares, nos parâmetros curriculares nacionais isso está muito presente, por exemplo, que são documentos curriculares lá do final dos anos 90. Ou seja, lá aparece com muita força a ideia que o papel da educação física na escola é formar pessoas que saibam gerenciar a sua rotina de atividade física. Olha, gente, é bem diferente do que queria o pensamento crítico da educação física, que são pessoas que pudessem transformar a sociedade a partir do repertório cultural corporal de movimento. É bem diferente. Ou seja, a perspectiva neotecnicista da educação física, a perspectiva da educação para a saúde, recupera os conhecimentos da fisiologia, da anatomia, da cinesiologia, ou seja, da biomecânica, da saúde, para pensar em propostas da educação física que ensinem as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica a realizar atividade física de forma regular, de forma cientificamente adequada, digamos assim, né? A ciência vai mudando com o tempo, mas a realizar essas atividades motoras de tal maneira, né, e de tal forma que pudesse adquirir e manter uma condição, digamos assim, saudável, uma condição de saúde, né, uma condição de saúde corpórea razoável. Então, é uma proposta que vai olhar para o indivíduo, uma proposta que vai olhar para o sujeito, cada um se responsabiliza pela própria saúde. E uma outra perspectiva, que é a teorização pós-crítica, que tem aqui uma representação muito grande em São Paulo e aparece em vários documentos curriculares, como a Base Nacional Comum Curricular, como o próprio Currículo Paulista, que faz uma certa composição de ideias diferentes, como o documento municipal, né, o currículo da cidade, como vários documentos curriculares aí pelo Brasil afora, e você observa nos últimos anos um crescimento, né, uma força maior da perspectiva cultural da educação física, por várias nações, que não vem ao caso agora discutir, porque faremos isso ao longo do curso. Na perspectiva cultural da educação física, você já está mais preocupado com o seguinte: todos os grupos produzem práticas corporais, todos os grupos usam o movimento também como forma de linguagem, ou seja, produzem gestualidade. As práticas corporais são traços das identidades culturais dos grupos sociais, os grupos brincam, dançam, lutam, fazem... E se nós queremos uma sociedade mais democrática, se nós queremos uma sociedade em que as pessoas compreendam a existência de todas as outras pessoas, nós precisamos de uma escola que aborde, que trabalhe, que tematize as práticas corporais daquela comunidade e de outras comunidades também. Que é uma escola que faça com que as crianças, jovens, adultos e idosos, né, adultas e idosas, compreendam que aquelas práticas corporais e as pessoas que participam daquelas práticas corporais, elas dizem, pensam e fazem aquelas práticas corporais de diferentes maneiras. Ou seja, uma escola
que tenta, pela educação física, mas também pelos outros componentes curriculares, fazer chegar até as crianças que os grupos produzem culturas e que as culturas têm relação com os grupos nas quais elas são produzidas e que uma forma de viver é conhecer aquilo que as pessoas fazem e entender os significados que as pessoas atribuem àquilo que elas fazem. Não significa, jamais significou, nem a teoria crítica dizia isso, permanecer na cultura das pessoas. Ou seja, as teorias pós-críticas, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, a teoria da diferença, os estudos de gênero, a teorização queer, ou seja, as teorias pós-críticas vão nos apresentar outros referenciais e vão nos ajudar a pensar na educação e na educação física de uma outra maneira. Por isso que lá no nosso primeiro encontro, eu falei rapidamente do discurso pedagógico, falei que certos conceitos estão muito presos às pedagogias modernas. Quais são as pedagogias modernas? O tecnicismo educacional, o escolanovismo e as teorias críticas, e dialogam menos, certos conceitos dialogam menos com as pedagogias pós-modernas, que são as teorias culturais, os currículos culturais de várias maneiras, porque existem várias concepções de currículo cultural. Muito bem, então, em linhas gerais é isso. Como aquela bibliografia é muito vasta, muito variada, e ninguém precisa ler todas aquelas obras, a não ser que tenha curiosidade, queira conhecer mais sobre uma determinada perspectiva curricular, nós recomendamos a leitura daquele texto que está disponível na bibliografia, que de determinada maneira ele faz um sobrevoo e ele vincula cada uma dessas teorias curriculares da educação física a um determinado tipo de sujeito. E é aí que nós vamos continuar a nossa conversa em sala de aula. Leiam um texto, frequentem as aulas presenciais, realizem as atividades, como vocês já viram, as atividades em sala de aula contabilizam a frequência e também vão compondo a sua nota final da nossa disciplina. Fiquem bem, se cuidem muito, nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá!